Relembrando, o tratamento da gengivite é baseado no controle do biofilme supragengival e esse envolve remoção dos fatores retentivos de placa ou do biofilme, raspagem, alisamento e polimento coronário, com o objetivo de remoção de todo o cálculo dental e todo o biofilme presente na superfície dos dentes, uma adequada orientação de higiene bucal de acordo com as necessidades individuais estabelecidas pelo IPV e pelo ISG, e uma deplacagem profissional para obter uma superfície efetivamente livre de biofilme. O tratamento da gengivite tem como principais objetivos a ausência do biofilme supragengival e sangramento gengival. Além disso, esse tratamento deve criar condições para um efetivo controle do biofilme ou da placa dental pelo paciente, avaliando, motivando e orientando o paciente para os autocuidados de higiene realizados diariamente. Isso vai favorecer a discriminação daquelas áreas com sangramento subgengival e determinar a necessidade de auxílio profissional necessário para um efetivo controle de placa no período de manutenção. O tratamento da doença periodontal é dividido em duas fases, principalmente baseado na etiopatogenia da doença periodontal, a gengivite, associada à presença do biofilme supragengival, e a periodontite, associada à presença do biofilme subgengival. Assim que, uma vez tratada a gengivite, haverá reduções na profundidade de sondagem e sangramento à sondagem. Isso vai permitir diferenciar aquele sangramento que é da margem gengival do sangramento periodontal, aquele sangramento que vem do fundo da bolsa. Também a gente vai observar uma redução na proporção dos patógenos periodontais do complexo vermelho. Ainda assim, o acesso à área subgengival ficará facilitado justamente pela redução da profundidade de sondagem, pela redução do edema da margem gengival associado ao tratamento da gengivite. Um bom controle do biofilme supragengival, ele vai evitar uma reinfecção subgengival e isso vai permitir que se tenha uma manutenção dos resultados ao longo do tempo. Então são as principais razões pelas quais se divide o tratamento em duas fases, tratamento da gengivite para posterior tratamento da periodontite. O tratamento da periodontite é realizado através do controle do biofilme subgengival, e o controle do biofilme subgengival é feito através da raspagem e alisamento radicular, chamada RASUB. Esse tratamento é considerado não cirúrgico, visto que todo o procedimento de raspagem e alisamento radicular é voltado única e exclusivamente para a superfície da raiz, não envolvendo os tecidos moles da bolsa periodontal. A raspagem e alisamento radicular subgengival, ou RASUB, é um procedimento não cirúrgico voltado para a superfície radicular e deve ser realizado sob anestesia, tanto em função da sensibilidade dentinária no momento da raspagem, quanto em função da sensibilidade da própria gengiva. É importante observar que a RASUB é um procedimento realizado por sensibilidade tátil, que durante a RASUB nós não estamos visualizando a superfície radicular, o que torna o procedimento mais delicado e cauteloso e a necessidade de se conhecer qual a anatomia daquele dente que estamos raspando. O procedimento de RASUB envolve a raspagem de todo o cálculo e biofilme dental da superfície radicular, acompanhados de um perfeito alisamento dessa superfície, buscando torná-la biocompatível com os demais tecidos do periodonto. É importante observar que se faz uma diferença entre raspagem e alisamento. A raspagem radicular subgengival tem como objetivo a remoção do cálculo e principalmente do biofilme da área subgengival, devolvendo condições de cicatrização.
A raspagem radicular subgengival pode ser executada com limas ou curetas, e o tipo de instrumental a ser utilizado vai ficar na dependência de qual o dente que está sendo raspado, das características da superfície radicular, da situação inflamatória e da profundidade de sondagem, de forma que a gente escolha o instrumental que provocará o menor traumatismo aos tecidos moles durante a raspagem. O alisamento radicular subgengival, diferentemente da raspagem, ele tem como objetivo tornar a superfície lisa, facilitando uma posterior identificação de cálculo. Na verdade, todo o cálculo, todo o biofilme já foram removidos com a raspagem e o alisamento vai fazer um refinamento dessa superfície radicular. O alisamento radicular ele pode ser feito tanto com limas quanto com curetas. Na grande maioria dos casos, se opta pelas curetas pela facilidade maior de fazer o procedimento de alisamento com as curetas. O instrumental utilizado para Razub são as limas Dunlop 1, 2 e 5 e 11 e as limas Hirschfeld 1, 2 e 3 e 7, sendo as limas Hirschfeld mais delicadas e as limas Dunlop com a parte ativa onde tem as lâminas de maior tamanho. As curetas da série Gracie também são amplamente utilizadas para Razub, e essas curetas elas são desenhadas de tal forma que elas raspam áreas específicas de dentes específicos. Assim, os dentes anteriores até pré-molares podem ser raspados com as curetas de números 1, 2 e 3 e 4, e os dentes posteriores, a face mesial com as curetas 11 e 12 e as faces distais com as curetas 13 e 14. As curetas Padua-Lima W ou L de números 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 são utilizadas especificamente para raspar áreas de furca. Na metodologia da Razub, é importante observar a organização da mesa clínica e que todo o instrumental necessário esteja disponível nessa mesa clínica, como odontoscópio, a pinça, sonda periodontal milimetrada, sonda exploradora e a sonda Neighbors específica para áreas de furcas. Como durante a Razub sempre é necessário anestesia, importante que esteja presente a carpule, agulha e anestésico de acordo com as necessidades do paciente. O instrumental específico para a Razub, as limas, as curetas tipo Gracie, se a região envolve áreas de furca, as curetas tipo Padua-Lima, gás e algodão para manter um isolamento relativo durante a Razub, e as pedras de afiar limas e afiar curetas, caso esse instrumental perca o fio durante o procedimento. Assim, determinada área que vai ser feita a Razub, é importante anestesia, anestesiar tanto os tecidos moles quanto anestesiar o dente. Após ter sido realizada a anestesia, fazer com a sonda periodontal milimetrada e com a sonda exploradora um mapeamento de toda a bolsa periodontal para reconhecer toda a área que deve ser raspada e alisada e identificar todos os depósitos presentes. Inicia-se a Razub utilizando as limas. As limas vão alcançar mais facilmente a área subgengival do fundo da bolsa, evitando que restem bactérias no fundo da bolsa sem ser raspadas, ou que reste biofilme no fundo da bolsa, o que vai impedir um padrão de cicatrização. E durante esse procedimento de raspagem com as limas, a gente vai observar sair de dentro da bolsa uma massa avermelhada, basicamente por placa ou biofilme dental, cálculo e cemento radicular removido durante essa raspagem. Cabe salientar que na técnica de raspagem subgengival,
A utilização das limas é importante devido ao fato de elas serem menores, menos traumáticas, da parte ativa ou da lâmina estar no prolongamento da haste, o que favorece o acesso ao fundo da bolsa, especialmente em bolsas profundas e estreitas. Elas removem grandes quantidades de cálculo, favorecem a acessibilidade e se pode trabalhar com as limas tanto com movimentos curtos e sobrepostos, quanto com movimentos mais longos. Nesse desenho é possível observar que a técnica de raspagem subgengival com as limas fica favorecida, primeiro, pelo fato das limas terem 3 lâminas, e essas 3 lâminas favorecem uma maior remoção do cálculo, além do acesso àquelas áreas mais profundas da bolsa, mesmo em partes sinuosas do fundo da bolsa. A técnica de raspagem subgengival com as curetas é importante que se observe que nem sempre as curetas alcançam o fundo da bolsa e deve ser feita uma avaliação criteriosa das características da bolsa que vai ser raspada para conseguir determinar se a cureta realmente vai alcançar o fundo da bolsa. As curetas devem ser utilizadas paralelamente ao longo eixo da face e estão principalmente relacionadas com alisamento radicular, mas podem ser utilizadas também para raspagem. Observe que no desenho, a utilização de uma cureta numa bolsa mais tortuosa dificulta o acesso ao fundo da bolsa, e mesmo naquelas áreas onde o tecido gengival está menos edemaciado e a bolsa é mais rasa, que a colocação da cureta dentro da bolsa fica dificultada, o que pode favorecer traumatismos da margem gengival, que não é o objetivo durante uma raspagem subgengival. É importante observar que quando nós utilizamos as curetas, essas curetas devem formar um ângulo com a superfície radicular, de forma que elas tenham a maior efetividade durante a raspagem. Esse ângulo é de aproximadamente 45 graus, onde nós devemos descer com essa cureta cautelosamente até o fundo da bolsa, alcançar a base do cálculo e daí tracionar essa cureta com o objetivo de remover todo o cálculo ou de iniciar um procedimento de alisamento da superfície radicular. De uma maneira geral, durante a instrumentação, quer essa instrumentação seja com limas, quer essa instrumentação seja com curetas, quando vai se realizar a raspagem, se dá preferência por executar movimentos de grande amplitude e de baixa frequência, enquanto quando nós vamos realizar um alisamento, os movimentos são de baixa amplitude e de alta frequência, ou seja, são movimentos mais curtos e sobrepostos. Observe a sequência da Hasub. Primeiro anestesia. Uma vez anestesiado, vai ser feito todo o mapeamento da bolsa periodontal utilizando uma sonda exploradora e uma sonda periodontal milimetrada. Esse mapeamento tem por objetivo o reconhecimento de toda a área da superfície radicular que vai ser raspada, da quantidade de depósitos, das rugosidades que tem essa superfície, além da profundidade de sondagem em cada uma das faces ou em cada um dos sítios que serão raspados nesse dente. Uma vez mapeada toda a superfície radicular e determinado todas as áreas de rugosidade, todas as profundidades de sondagem do dente que será raspado subgengivalmente, se inicia essa raspagem subgengival utilizando a lima, na qual essa lima é inserida na bolsa periodontal com movimentos delicados, pendulares, até alcançar o fundo da bolsa e iniciar a raspagem subgengival. Uma vez feita a raspagem
com as limas, completado o alisamento com as curetas, novamente com a sonda periodontal, vai se fazer toda uma avaliação dessa superfície radicular que foi raspada e determinar se realmente todos os depósitos foram removidos e se essa superfície radicular tem uma lisura que se assemelha à lisura do esmalte. Uma vez conseguida uma lisura dessa superfície radicular, nós podemos inferir que todo o cálculo e que todo o biofilme, ou que a grande maioria do biofilme foi removido, que essa superfície tem condições de cicatrização e que está biocompatível com os demais tecidos do periodonto. No entanto, imediatamente após a RASUB, nós só podemos determinar as características da superfície. Se efetivamente essa RASUB vai ter o resultado que nós esperamos, que é a redução da profundidade de sondagem e a ausência de sangramento à sondagem, entre outros fatores que nós discutiremos depois, nós só poderemos determinar no mínimo 30 dias após, quando se volta a sondar essa superfície radicular e se observa a ausência de sangramento à sondagem. Aqui podemos observar as curetas da série Padua Lima, que são curetas com uma lâmina mais ampla, e essa lâmina justamente vai favorecer a raspagem da área da furca, tornando essa área da furca mais arredondada e permitindo um acesso facilitado para o controle do biofilme pelo paciente. Uma vez realizada a RASUB, o objetivo do tratamento da periodontite se divide em controle dos descritores etiológicos, biofilme subgengival e cálculo subgengival, a redução dos descritores inflamatórios, ausência de sangramento periodontal à sondagem e redução da profundidade de sondagem, que é um descritor inflamatório. Quando nós conseguimos um resultado satisfatório, a profundidade de sondagem reduz em função de reduzir todo o padrão inflamatório do tecido conjuntivo. E isso vai levar à redução da profundidade de sondagem e à ausência de sangramento à sondagem. E além disso, a gente também espera uma estabilidade dos descritores de destruição, como ausência de perda de inserção progressiva e radiograficamente uma crista óssea que esteja saudável ou ausência de perda óssea adicional. Uma vez completada a RASUB, qual é o momento, qual é a oportunidade que eu vou fazer a avaliação dessa RASUB? Então, tem uma avaliação que eu faço imediatamente após terminado o procedimento, que é avaliar se essa superfície radicular que foi raspada e alisada, de fato, está diferente da situação inicial, se ela é uma superfície que está lisa, que não apresenta mais o cálculo, uma superfície modificada em relação àquela situação inicial. No entanto, isso não me diz que essa área vai cicatrizar. A oportunidade de avaliação para cicatrização considerada redução da profundidade de sondagem, ausência de sangramento e ausência de progressão continuada da perda de inserção, eu devo aguardar um período de 30 a 90 dias para essa avaliação. Durante a RASUB, podem acontecer acidentes, como fraturar instrumentos dentro da bolsa periodontal. Algumas vezes, esses instrumentos fraturados podem ser removidos durante o procedimento, na continuidade do procedimento de raspagem, e nós conseguimos retirar esse fragmento de instrumento. Noutras vezes, é necessário um acesso cirúrgico a essa área para remoção do instrumento. Nesse caso, foi fraturada uma lima e essa lima foi possível remover a fratura durante o procedimento de raspagem, no mesmo momento, sem que houvesse a necessidade de um acesso cirúrgico.
Noutras situações, os acidentes durante a RASUB podem complicar e dificultar a remoção da parte fraturada do instrumento. Nesse caso, foi fraturada a ponta de uma cureta dentro da bolsa periodontal, quase no espaço do ligamento periodontal, e houve uma grande dificuldade na remoção desse fragmento, e para a remoção desse fragmento foi necessário acessar cirurgicamente essa área. Diferentes resultados podem ser obtidos com uma RASUB. O resultado ideal é aquele resultado onde nós temos ausência dos descritores inflamatórios, sangramento à sondagem e profundidade de sondagem, ou seja, além da bolsa não sangrar, eu consigo uma redução da profundidade de sondagem, principalmente naquelas bolsas que são mais profundas. Se a bolsa inicialmente já é uma bolsa rasa, muitas vezes a gente não consegue uma redução da profundidade de sondagem como um resultado da RASUB. Além disso, eu também espero a estabilidade dos descritores de destruição, que seriam os níveis de inserção clínica e os níveis ósseos. Esse é o resultado ideal, e esse resultado ideal nós consideramos o paciente curado. No entanto, o fato de eu ter um resultado ideal, o fato do paciente estar curado da doença periodontal ou da periodontite, não significa que ele está liberado. Esse paciente deve participar de uma sistemática de manutenção da saúde, sob risco de uma recidiva da doença num período que pode variar de 12 a 24 meses, se ele não se mantiver com um cuidado profissional de acordo com necessidades estabelecidas e frequência estabelecida durante o tratamento. Uma outra possibilidade de resultado obtido com a RASUB, em relação aos descritores inflamatórios, seria a manutenção do sangramento periodontal, ou seja, a bolsa se mantém com sangramento periodontal, mas há uma redução da profundidade de sondagem, o que já é considerado um resultado favorável. Além disso, teria também que se observar a estabilidade dos descritores de destruição, tanto níveis clínicos de inserção quanto níveis ósseos. Nessa situação, o paciente poderia ser encaminhado por uma sistemática de manutenção da saúde, monitorada, de tal forma que se mantivesse ao longo de um período de tempo, avaliando e monitorando descritores etiológicos tanto supragengivais quanto subgengivais, descritores inflamatórios como sangramento e profundidade de sondagem e descritores de destruição. E qualquer alteração que haja durante essa sistemática de manutenção da saúde e o monitoramento desta área, a gente pode redecidir ou por reintervir nessa área, ou se essa área finalmente cicatrizar e cessar o sangramento, então eu considero que, de fato, eu necessitava de um período maior de cicatrização e que eu consigo chegar num resultado ideal. Uma outra possibilidade de resultado seria naquela situação em que eu tenho ausência de sangramento periodontal, mas com a mesma profundidade de sondagem. Também estabilidade dos descritores de destruição, tanto níveis clínicos de inserção quanto níveis ósseos. Nessa situação, eu preciso determinar qual era a profundidade de sondagem inicial, porque se a minha bolsa inicialmente tinha uma profundidade de sondagem pequena, eu não vou esperar que haja uma redução da profundidade de sondagem. Então, esse resultado já seria um resultado satisfatório, mesmo que não houvesse uma modificação da profundidade de sondagem. No entanto, se nós pensarmos numa bolsa mais profunda, onde a profundidade de sondagem não reduz, mas ainda assim eu tenho uma estabilidade dos outros fatores, eu poderia sim encaminhar esse paciente para manutenção
e monitorar os descritores etiológicos supragengivais e subgengivais, assim como os descritores inflamatórios e de destruição. Por outro lado, se eu observo uma mesma profundidade de sondagem, com ausência de sangramento periodontal, e na minha avaliação da superfície radicular, eu observo que essa superfície radicular tem alguma rugosidade que possa estar interferindo na cicatrização, eu posso então decidir por reintervir nessa área para alcançar aquele resultado que eu considero o ideal. Nesse caso, o resultado obtido com a Razub faz com que eu tenha que ser muito cauteloso, pois eu mantenho a mesma situação inicial, ou seja, tem presença de sangramento com a mesma profundidade de sondagem, apesar de haver uma estabilidade dos descritores de destruição. Se essa área pode ainda cicatrizar, eu posso encaminhar o paciente para manutenção e monitorar esses descritores etiológicos supra- e subgengivais, assim como descritores inflamatórios e descritores de destruição. No entanto, se é numa área que tem uma bolsa mais profunda e se mantém a mesma situação inicial, eu deveria ser muito cauteloso e enviar o paciente nessa situação para manutenção. Quem sabe, restabelecer toda uma linha de pensamento de diagnóstico e ver em que fator possa estar interferindo no padrão de cicatrização. Nessa situação, os resultados obtidos com a Razub me remetem a um retratamento, principalmente pelo fato de que existe uma progressão dos descritores de destruição, ou perda dos níveis clínicos de inserção e perda óssea radiográfica. E isso encaminha um raciocínio de que todo o tratamento que foi realizado não surtiu o efeito esperado, nem do ponto de vista inflamatório, nem do ponto de vista de destruição. Esse retratamento ele poderá ser com acesso cirúrgico ou sem um acesso cirúrgico, a mesma Razub que foi executada. O que vai determinar fazer ou não o acesso cirúrgico está na dependência da avaliação que será feita da bolsa, das características da bolsa, da possibilidade de acessar essa área subgengival com uma nova Razub. E se isso não é possível, então eu devo encaminhar para um procedimento cirúrgico para acessar cirurgicamente essa superfície radicular. E ainda eu posso determinar a necessidade de utilização de antimicrobianos para favorecer ainda mais a cicatrização. Se a opção de retratamento for com acesso cirúrgico, tem duas possibilidades. Uma delas seria tornar supragengival o biofilme subgengival. E esse procedimento estaria indicado ou uma gengivectomia ou um retalho reposicionado apicalmente. Já a outra possibilidade é quando o controle do biofilme subgengival será realizado a campo aberto, ou eu vou fazer um retalho modificado de Wiedemann ou um retalho com bisel invertido, um retalho total. Eu tenho por objetivo abrir o retalho, acessar a superfície radicular, raspar toda essa superfície radicular e reposicionar o retalho no mesmo local em que ele estava. Então, eu só faço um procedimento de raspagem e alisamento radicular em campo aberto. Quando eu faço uma gengivectomia ou um retalho reposicionado apicalmente, eu vou deixar toda a superfície radicular exposta para fazer uma raspagem supragengival, então. Para que se possa entender os resultados histológicos, é importante que se relembre como que é um periodonto saudável, como que é o corte histológico de um periodonto saudável. Esse é um corte histológico de um periodonto de rato Wistar, onde a gente pode observar
o epitélio sulcular, logo abaixo do epitélio sulcular, o epitélio juncional, a base do epitélio juncional que está na junção amelo-sementária, caracterizando uma situação de saúde ou uma situação na qual nunca houve a experiência de uma periodontite. Nessa situação, não há perda de inserção, então considerado um periodonto saudável. Já um corte histológico de um periodonto com periodontite, também de um rato Wistar, o que eu vou observar? Que a base do epitélio juncional está além da junção amelo-sementária, ou seja, está apical à junção amelo-sementária, o que mostra que já houve uma perda de estrutura de suporte, já houve uma migração do epitélio juncional em direção apical. Esse epitélio juncional ele já tem características diferentes, ele já é um epitélio menor, com uma maior quantidade de camadas celulares, assim como o epitélio da bolsa está totalmente alterado, mostrando cristas epiteliais alongadas, buscando uma nutrição dentro de um conjuntivo que também tem características de um conjuntivo inflamado, rico em células inflamatórias. Fazendo o comparativo de uma situação clínica com uma situação histológica, o que se pode observar que um aumento da profundidade de sondagem, nesse caso, uma bolsa com 8 milímetros de profundidade de sondagem, com sangramento, com supuração e com perda de inserção de 10 milímetros, vista pela medida do fundo da bolsa até a junção amelo-sementária, a contrapartida dessa situação clínica, um infiltrado, a situação histológica, mostrando um infiltrado de células inflamatórias importantes, uma alteração do epitélio juncional e do epitélio da bolsa, que está com cristas epiteliais alongadas, buscando uma nutrição num tecido conjuntivo mais saudável, mas onde se observa um infiltrado severo inflamatório, e quanto mais em apical, maior esse infiltrado de células inflamatórias é observado. Assim, se o resultado clínico da Razub ele parte de uma bolsa mais profunda para uma bolsa mais rasa, com um ganho clínico de inserção e com ausência de sangramento, se esse é o resultado clínico esperado, a contrapartida histológica deve ser a redução do infiltrado inflamatório e o restabelecimento de uma cicatrização por reparo nessa região da bolsa periodontal. O resultado clínico ideal, com redução da profundidade de sondagem, ausência de sangramento e estabilidade dos descritores de destruição, como perda de inserção e perda óssea, nos mostram características histológicas compatíveis com uma redução significativa do infiltrado inflamatório, um epitélio juncional alongado com poucas cristas epiteliais e um epitélio da bolsa também com poucas cristas epiteliais, com uma situação característica histologicamente de saúde. Existem duas possibilidades de cicatrização da ferida periodontal ou de cicatrização do tratamento da doença periodontal. A cicatrização após o tratamento periodontal, que resulta em restauração do sistema de inserção, denominado cemento, osso alveolar e ligamento periodontal, é a regeneração periodontal. No entanto, quando nós fazemos uma Razub, o resultado que a gente obtém não é um resultado de regeneração, e sim um resultado de reparo. Esse corte histológico mostra
uma cicatrização por regeneração periodontal, onde é possível observar a formação de um novo cemento radicular, do ligamento periodontal e da crista óssea alveolar. Após uma raspagem e alisamento radicular subgengival, uma RASUB, a cicatrização acontece por um reparo periodontal. O reparo ele é mediado pela formação de um epitélio juncional longo sem a restauração do sistema de inserção, cemento, osso e ligamento periodontal. Nesse corte histológico é possível observar uma cicatrização por reparo periodontal. A seta indica o epitélio juncional longo. Fazendo uma leitura do corte histológico da esquerda para a direita, observamos a crista óssea alveolar, um tecido conjuntivo denso, o epitélio juncional longo, como já dito mostrado na seta, o cemento, uma porção de cemento radicular e a porção da dentina.